Opa, tudo bem? Chegamos nós ao quinto encontro da nossa troca sobre oratória aqui na plataforma digital Wellify. Eu espero verdadeiramente que tudo tenha feito muito sentido até essa altura e juntos, nesse momento, a gente vai embarcar para pensar assertividade e storytelling. Até aqui, a gente pensou muito em forma e em estratégias técnicas para toda a forma que acompanha a comunicação. A gente tabelou por autoconhecimento, controle emocional, consciência corporal, linguagem corporal, voz e os limites e possibilidades da emissão vocal. Mas agora está na hora de embalar o nosso conteúdo da maneira mais estratégica possível. É nesse sentido que a assertividade e storytelling se complementam. Você já parou para pensar que a simples ordem com que você comunica mais ou menos? Para pensar, se eu chegasse para você e dissesse: olá, meu nome é Leonardo, eu tenho 28 anos e sou professor de oratória, quer vir comigo? É completamente diferente de chegar e dizer: você sabia que a cada 10 pessoas, 8 temem mais subir num palco para falar em público do que a própria morte? Eu sou o Leonardo e estou aqui para você não ser uma dessas 8 pessoas. Repare que, em essência, eu comuniquei a mesma coisa, mas a simples estratégia com que eu envelopei esse mesmo conteúdo tocou em você de maneira completamente diferente. Pensar em storytelling e na maneira, portanto, como eu conto e envelopo uma história, faz total diferença para o apelo e para o alcance da mensagem. E quando a gente pensa em assertividade, então, a capacidade que eu tenho de ser objetivo, pragmático, sem que isso se confunda com frieza ou desumanidade. É um pouco dessa a nossa conversa a partir de agora. Então, faz o seguinte, porque o ritual não se perde. Pausa o vídeo e aquele ritual do corpo para preparar o alongamento, aquecimento e relaxamento é a premissa para mais uma troca boa. Na sequência, tem o envelopar da mensagem com esses principais ingredientes no nosso último encontro. Vem comigo! Para a gente começar a nossa tabela, vamos pensar no conceito de assertividade. Como eu cheguei a dizer há pouco na introdução, uma fala assertiva é uma fala que ao mesmo tempo não perde vista do objetivo que ela tem para cumprir, mas ao mesmo tempo ela não é instrumental e utilitarista apenas. Ou seja, ela olha para o objetivo, mas ela também toma o cuidado da empatia, da conexão e da humanidade como pressupostos da dinâmica de comunicação. Portanto, a assertividade não perde o olhar do objetivo e da estratégia, mas também não perde o olhar do outro com a qual eu me comunico, sob o risco de haver uma desconexão. Quando a gente pensa em metodologicamente compor a assertividade, é como se a gente erguesse uma prateleira. E o pilar básico dessa prateleira passa por escuta ativa. A capacidade que eu tenho de identificar no outro características, pontos importantes, princípios que vão me ajudar no toque daquela comunicação, vão ajudar a nortear a minha abordagem. É claro que há algumas dinâmicas de comunicação que pressupõem o discurso, ou seja, você chega e fala e no máximo abre no final para uma interatividade. Há outras dinâmicas de comunicação que são mais dialógicas. Nelas, esse imperativo da escutativa faz muito mais sentido. Mas mesmo quando a gente estiver falando de discurso, também é possível ouvir o público. Por exemplo, com formulários ou levantamentos que você pode enviar antecipadamente para esse público preencher expectativa em torno daquele conteúdo, daquela fala, daquela palestra, medir um pouco da realidade socioeconômica, cultural daquele público específico. Tudo isso é como se você estivesse escutando o público para moldar melhor o seu conteúdo. Mas claro, eu concordo, é muito mais intuitivo falar em escuta ativa quando a gente assume a perspectiva do diálogo, ou seja, da comunicação do dia a dia em que a gente se depara com outras pessoas e às vezes tem o mau hábito de não ouvi-las. Olha, tem um ditado popular que o tempo consagrou e que traduz isso muito bem. A gente tem 2 ouvidos e uma só boca. Se você está falando mais do que está ouvindo, alto lá. Você pode estar caindo numa armadilha do ponto de vista do crescimento. É muito mais natural que a gente cresça ouvindo os outros do que falando com os outros. Digamos que a fala ajuda você a organizar um conteúdo que já está aí dentro de você, enquanto que a escuta permite nutrir, alimentar, expandir, ampliar essa bagagem, esse repertório, para que depois você possa verbalizá-lo. Portanto, escutar o outro faz toda a diferença. E o adjetivo ativa, escuta ativa, diz respeito a escutar com gosto, ou seja, escutar de corpo, coração e alma abertos. E aqui eu gosto de contar uma passagem para você. A gente costuma dizer, em alguns momentos, que é óbvio. Ah, isso é óbvio, aquilo é óbvio.
E você sabe que estudando oratória e comunicação, a gente acaba descobrindo que essa é uma expressão no mínimo arrogante, petulante. Porque é óbvio para você, com as suas referências, com a sua estrada, com a sua bagagem, com a sua vivência, mas não necessariamente para um outro. E a comunicação assume uma perspectiva humilde de que você é responsável não só pelo que fala, mas pela maneira como os outros entendem. É claro que há um limite. Você não consegue assegurar a forma como um outro vai entender exatamente aquilo que você falou, só estando no corpo da outra pessoa para conseguir alcançar isso. Por outro lado, fazer perguntas a respeito daquilo que você acabou de comunicar é um mecanismo que assegura uma maior compreensão por parte do público em torno daquilo que você falou. Vamos seguir subindo na prateleira da assertividade? Se a base é a escutativa, tem um outro ingrediente muito importante que é a simplicidade. Uma fala assertiva não abre mão da simplicidade. Tem vezes que a gente aposta gratuitamente numa engenhosidade, numa complexidade, como se a gente quisesse sair bem na foto, e na verdade isso só afasta o nosso público da gente. E aí eu complemento essa ideia da simplicidade com a ideia da ordem direta que a gramática portuguesa produziu. Sabe aquele esquema que você viu lá atrás no colégio? Sujeito, verbo e complemento, predicado? Então, é por aí. Não foge muito disso não. Claro, eu não estou sugerindo que você empobreça a construção da tua língua portuguesa. Orações coordenadas, mais complexas e engenhosas, são muito bem-vindas e dão vivacidade à língua e à sua fala. Não precisa abrir mão disso. Mas equilibra a dosagem com que você utiliza esse recurso, sob o risco de você ficar tão engenhoso quando fala que as pessoas têm menos atratividade em torno das suas palavras. Bom, falamos de escutativa, falamos também da capacidade da simplicidade, da ordem direta. Vamos continuar subindo para uma palavra que costuma ser chave quando a gente pensa em assertividade, que é persuasão. A persuasão costuma ser confundida com convencimento, e não é uma confusão não, como o termo sugere, são de fato sinônimos. Só que a assertividade vai além da persuasão, como os ingredientes anteriores sugerem, concorda? Persuadir, convencer, passa pela autoridade e a legitimidade que você tem para discorrer sobre determinado assunto, mas sem a escutativa e o olhar atento para o público com o qual você está falando, tudo isso pode ser em vão. Imagina que você é um vendedor, em alguma medida todos nós somos. A gente vende o nosso trabalho, as nossas competências, as nossas qualidades, ou um produto ou um serviço se você for estritamente vendedor na acepção do termo. Pois bem, aí você tem por objetivo encaminhar você, suas características, ou um produto ou um serviço para quem quer que seja. Aí você começa a falar sem mal ouvir o público. Já começou mal, não colheu pistas que vão te ajudar a moldar muito melhor aquela mensagem e a identificar muito mais qual é a necessidade que o seu público tem. Você continua se atropelando para persuadir e convencer a qualquer custo, até que chega um ponto em que a pessoa declina daquilo que você está verguendo. Tá vendo como a construção tijolo a tijolo de todos os ingredientes faz diferença? Para além de autoridade e legitimidade, se você não tiver a ideia da empatia para se colocar no lugar do outro e entender como é que você pode ajudar esse outro, tudo isso se perde. Bom, esse mix teórico da assertividade precisa ser traduzido em prática. Então faz o seguinte, está na hora de você pausar o vídeo e gravar um conteúdo com a sua câmera, com o seu celular, de no máximo 1 minuto e meio. A situação é a seguinte, você está num processo seletivo para uma vaga alta dentro do Google. Sim, o Google. Você vai trabalhar no Google. E dentro da sua área de especialidade. Então se você é nutricionista, bom, o Google está contratando uma nutricionista. Se você é especialista em TI, aí fica mais fácil ainda. O Google está querendo um especialista em TI. Enfim, adapte para a sua situação e para o seu contexto. O fato é que em 1 minuto a 1 minuto e meio, você precisa convencer o recrutador, sem ar de arrogância e numa pegada bem dialógica, que você é o mais adequado para essa vaga. Aí você pode falar da sua formação, você pode falar da sua carreira, você pode falar do que a empresa ganha em contratar você em vez de contratar um outro. E ó, já dando um pouquinho de pitada de curiosidade para o nosso outro papo que é storytelling, tenta fazer isso de um jeito criativo. A gente vai aprofundar isso quando falar de storytelling, mas já fica aqui um primeiro incentivo para você quebrar um pouco a cabeça e sair da caixinha. Em vez de dizer o seu nome, a sua idade, a sua formação e o porquê que é importante o Google te contratar ou em que você pode ajudar a empresa, tenta inverter um pouco isso, dar um banho de criatividade para surpreender o recrutador. Isso já te coloca muito na frente de vários outros candidatos. Tudo beleza? Então pausa o vídeo e arrebenta. Quero ver você contratado. Bom, espero que você tenha feito o seu vídeo e que agora embarque em storytelling, ou seja,
a capacidade que a gente tem de contar boas histórias. Não há ser humano que não se deixe cativar por uma boa história. E não há como desprezar o diferencial que qualquer produtor de conteúdo ou qualquer comunicador tem quando sabe organizar as histórias de um jeito criativo. E história não é conto de fadas ou roteiro de cinema, tá? História é o que você conta quando está conduzindo uma reunião. A gente tem um vício de olhar para o termo história apenas e tão somente como se nós estivéssemos entretendo criança. Não, história é qualquer organização narrativa. A forma como você conta um determinado conteúdo para um determinado público num determinado ambiente e contexto. Vamos pensar então em storytelling? Bora lá. Primeiro, é muito importante estar atento às pontas de uma história, ao seu começo e ao seu fim. Um início que cative, prenda, instigue. Um desenvolvimento, um meio que seja sólido, seguro, consistente. E um final que seja marcante, inesquecível. Estes são os 3 atos de uma boa história. E os caminhos para que se possa contá-la são vários. Você pode começar de um jeito muito diferente ou de jeitos muito diferentes. Não restam opções. O que não dá é para ficar na previsibilidade, como eu provocava agora há pouco. Por que sempre o seu nome, a sua idade, a sua profissão? E aí começa o conteúdo. Inverte isso. Traz o conteúdo, traz algo que surpreende, que instigue, que gere curiosidade, para aí sim você avançar e fazer o gol. Um começo cativante, um meio sólido e consistente, um final inesquecível, marcante. Você pode usar perguntas para gerar reflexão. Você pode usar frases que sejam consagradas pelo tempo na área em que o seu conteúdo vai orbitar. De novo, caminhos não faltam. Se dê o trabalho de refletir. Se dê o trabalho de planejar. Se dê o trabalho de organizar o conteúdo e você vai ver a diferença que isso fará. Tem um segundo ingrediente muito importante que são as imagens. Como assim as imagens? Eu não estou falando da imagem literal, mostrar alguma coisa, embora você possa, dependendo da dinâmica de comunicação. Numa palestra em que você tem um telão para apoiar a sua fala, é perfeitamente recomendável que você use imagens. Mas mesmo que você não tenha um telão ou uma imagem literalmente para mostrar, nada impede que você, por meio das palavras, construa imagens. Aqui eu conto uma rápida história. Numa palestra com um renomado médico que falava das impressoras 3D na medicina, ele contava um exemplo. Falava que as impressoras poderiam reproduzir em tamanho fiel e com escala, projetando um tamanho real, de coisas muito difíceis de serem reproduzidas, sustentando, portanto, que a chegada das impressoras 3D para a medicina era um divisor de águas. Só que a fala, apesar de consistente, era muito burocrática, excessivamente técnica e sonolenta para o público que estava no auditório, e eu era um dos integrantes do público, um público mais leigo, composto por jornalistas, que é a minha área de formação. Eu fiquei olhando para aquilo, vendo aquilo e escutando palavra a palavra com atenção, então pensei, puxa, se esse mesmo médico, com a autoridade e legitimidade que tem para falar sobre as impressoras 3D na medicina, tivesse aludido a uma imagem, tudo seria diferente. Quer ver só? Finjam que eu sou médico agora. Olha aí. E a medicina não será a mesma com a chegada das impressoras 3D. Eu gostaria que todos vocês aqui, no nosso auditório, fizessem uma reflexão. Vamos nos colocar no lugar de uma mãe que é cega. Uma deficiência visual ou uma deficiência visual forte que comprometeu a maneira como aquela mãe interage com o mundo e com a realidade à sua volta. Esta mãe, como tantas outras que não são cegas, ficou grávida e já é uma mãe em formação porque carrega no seu ventre uma vida. Mas ao contrário de outras mães que são capazes de enxergar, nas consultas de rotina para o acompanhamento do bebê, ela não consegue ver o ultrassom. Essa sensação tão comum, banal, cotidiana para outras mães, lhe foi roubada. Agora, no entanto, imagina que as impressoras 3D vão permitir a impressão em tempo real do feto e que de repente essa mesma mãe
que até ontem não era capaz de enxergar o desenvolvimento do feto que carrega consigo, agora vai poder tocar neste feto. E vai poder ressignificar a relação que tem com a sua criança. É desta magnitude a revolução que as impressoras 3D vão produzir na medicina. Estão preparados para esse novo momento e para essa nova era? Veja, eu fui improvisando o texto, eu não sou médico, mas a simples maneira com que eu envelopei a história trouxe muito mais capacidade de você enxergar, de você se colocar no lugar dessa mãe, de você vislumbrar toda essa situação e a emoção que decorre dela. Imagens, pessoal. A capacidade de induzir alguém a imaginar, ver, projetar, a chamada tela mental, isso faz muita diferença. Para além desse ingrediente, passar e passear por temas humanos universais. Eu não sei como é a cultura sul-coreana especificamente. Eu também não sei como é a cultura chinesa especificamente. Mas eu sei que na Coreia do Sul e na China existem mães. E que a maternidade é um tema humano universal. E que, portanto, ao abordar a maternidade, ainda que haja nuances culturais significativas para a maternidade num local em detrimento do outro, este tende a ser um tema que concentra atenções, porque ele é comum a vários e vários seres humanos. Tristeza, alegria, frustração, traição são elementos humanos universais. Ganância, ambição, sonhos, medos, traumas, insegurança. Tudo isso ajuda a conectar, porque cada ser humano se vê dentro disso em alguma medida ou algum grau. Há também a preocupação com a solidez, a consistência, em especial no meio da história, no desenvolvimento dela. E essa solidez pode se desdobrar em estatísticas, pesquisas, levantamentos, fontes oficiais, entrevistas, aspas, elementos com que você pode aumentar o peso da autoridade ou o peso de pesquisa por trás daquilo que você está contando. A gente também contempla a ideia de emoção. Lembra quando a gente passeou pelas expressões faciais? Àquela altura eu disse que no limite o que nos torna humanos é a capacidade de nós emocionarmos e nos emocionarmos. Não abra mão da emoção. Eu não estou com isso sugerindo melodramaticidade. Não é a questão do exagero que está em pauta por aqui. Mas contar uma história sem se preocupar com os sentimentos que ela pode fazer emergir num ser humano, no público, ou mesmo sem pensar em como cativar as emoções desse público, não faz sentido. Para além da emoção, se você tiver à vontade com isso e for uma das suas características como comunicador, o humor. Fazer a plateia rir. E eu não estou com isso sugerindo um stand-up. Mas ao longo da sua apresentação e quando você estiver planejando por onde você vai com ela, colocar pontos de quebra, pontos de tiração de sarro, pontos de leveza, brincadeira, surpreendentes. Quem é que não gosta de rir? E quem é que não gosta de uma quebra? Quem é que não gosta de estar achando que é para lá e de repente vem algo que mostra que não era? Enfim, todo esse arcabouço de possibilidades e recursos estão dentro da bagagem do storytelling. Faz o seguinte, agora você pausa o vídeo e revisita o conteúdo que você gravou há pouco, conforme eu pedi para você, como se você fosse concorrer a uma vaga lá no Google, tá lembrado? Dá uma revisitada e com base em tudo isso que eu falei, faz uma autoavaliação bem crítica. Será que você poderia, ou será que você poderia, ter organizado melhor as ideias, ou mesmo apostado numa estratégia narrativa mais criativa, mais surpreendente, mais envolvente e cativante? Tendo a achar que sim. Diz você para mim. Olha, para mim foi extremamente divertido ter conversado com você ao longo dos nossos 5 encontros. A gente está chegando ao final dessa troca sobre oratório, uma habilidade de primeira camada que coloca qualquer ser humano em outro patamar quando este ser humano a domina. A oratória não tem mágica ou segredo em comparação com outras grandes habilidades da vida humana. Requer prática e a prática, por sua vez, leva à perfeição ou quase. Não deixa de colocar no seu dia a dia dinâmicas que possam te ajudar a aprofundar a oratória. E lembra que ela está muito além de um palco ou das luzes de um holofote. A oratória, na sua essência verdadeira, está todo dia na nossa vida, nos dando oportunidades de praticar, de aperfeiçoar. Sobretudo se a gente considerar que uma das perspectivas mais produtivas para o incremento da oratória
é ouvir e observar melhor o outro. Aliás, eu te convido a esse exercício também. Todos os estudos que fizemos até essa altura também podem ser usados, e devem, eu diria, para você avaliar quem está à sua volta. Não em tom professoral, se sentindo superior a estas pessoas. Claro que não. Mas tentando entender como a linguagem corporal de quem te cerca comunica alguma coisa. Tentando entender o que as expressões faciais daquele ou daquela com que você está conversando estão querendo comunicar para você. É como se, para além de ser um orador, você fosse um observador da comunicação ao final da jornada que a gente construiu juntos. E eu tenho certeza que se você colocar no dia a dia tudo isso, olha, a sua percepção da realidade vai ser outra. E a sua capacidade de traduzir melhor os seus pensamentos, nem se fala. Muito obrigado pela sua parceria, pelo seu mergulho, pelo seu esforço. Eu realmente faço votos que tudo isso aqui tenha feito diferença e que seja só um pontapé para você continuar mergulhando nas 4 linhas do gramado da comunicação. E se você quiser aprofundar mais a troca comigo, eu estou nas redes sociais como @leolevati, por lá a gente também fala. Agradecendo o espaço aqui na UEL-FI, eu espero que você continue o seu mergulho na plataforma digital mais completa quando o assunto é saúde e bem-estar. A gente se vê numa próxima. Até lá. Tchau!